127 milhões de euros. Esse foi o valor que o Atlético de Madrid teve que investir para contratar o atacante João Félix em julho de 2019. Menos de 4 anos depois, foi a vez do Chelsea desembolsar 121 milhões de euros para ter o campeão do mundo Enzo Fernandes. O que essas duas transferências milionárias têm em comum é que ambos os jogadores vieram do mesmo clube português, o Benfica. Em Portugal, não é apenas o Benfica que tem essa marca de ser o mestre quando se trata de vender jogadores. Reparem na lista dos últimos 10 anos nas janelas de transferências envolvendo os clubes europeus que apresentam mais lucros, que é a diferença entre o valor investido e o valor que eles conseguiram quando vendeu esses jogadores. Percebam que tem 4 portugueses entre os 10 primeiros da lista. Mas as perguntas que ficam é: como os clubes lusitanos conseguem vender muito bem seus jogadores, não só aqueles que eles produzem em casa, mas também os jogadores que eles garimpam mundo afora, principalmente aqui na América do Sul? Essas e outras respostas vocês irão ver aqui em mais um vídeo do canal Sala de Futebol. Para ter lucro alto nas negociações, como os clubes portugueses têm, basicamente são duas as opções: ou você produz seus talentos em casa, ou você garimpa esses jogadores em ligas menores que a sua, principalmente aqui na América do Sul, para poder adaptar esses atletas, visando sempre achar esses prodígios bem cedo, para que o clube garimpador compre o mais barato possível, desenvolva e venda o mais caro que conseguir. Essas duas valências de produzir na divisão de base e encontrar talentos mundo afora, os clubes de Portugal têm de sobra. Os exemplos que eu dei no início do vídeo ajudam a comprovar isso. João Félix, um ativo produzido na base, e Enzo Fernandes, um talento comprado jovem da América do Sul. Assim como João Félix criado na base e depois vendido por um valor estratosférico, temos vários outros exemplos envolvendo os principais clubes de Portugal no decorrer da última década. Ainda no Benfica, em 2020, teve a venda do zagueiro Rúben Dias para o Manchester City por 72 milhões de euros. O rival de Lisboa do Benfica, o Sporting, vendeu Matheus Nunes por 45 milhões de euros para o Wolverhampton. Matheus, que hoje é parceiro do Rúben Dias no City. Já o Porto se destaca pela transferência do meio-campo Vitinha para o PSG por 42 milhões de euros há 2 anos atrás. Ainda nesses mesmos exemplos de produzir na base e vender, o Braga também tem sua marca, como por exemplo o atacante Trincão, que foi para o Barcelona em 2020 por cerca de 30 milhões de euros. Viram como são várias as pratas da casa que rendem frutos financeiros para os principais times lusitanos? E claro, além do Enzo Fernandes, temos vários casos de sul-americanos que saem do continente a um preço bem inferior comparado ao que os compradores portugueses iriam vender esses jogadores alguns anos depois. Temos o Militão, que o Porto pagou cerca de 7 milhões de euros junto ao São Paulo em 2018, e no ano seguinte vendeu o zagueiro brasileiro por 50 milhões de euros para o Real Madrid. Indo para o Sport, temos o volante uruguaio Ugarte, que hoje está no PSG. Para contar com ele, os franceses pagaram cerca de 60 milhões de euros para o Sport. Sport, por sua vez, que adquiriu Ugarte do Famalicão, também de Portugal, por 12 milhões de euros. Já o Famalicão comprou o volante junto ao Fênix do Uruguai por 9 milhões de euros em janeiro de 2021. Eu me estendi um pouco mais falando das transferências envolvendo o Ugarte até chegar ao PSG por 60 milhões de euros, para levantar a questão de como os clubes portugueses conseguem observar esses prodígios, e aqui no Brasil, que é a maior potência econômica da América do Sul, vide a recente contratação do De La Cruz pelo Flamengo por cerca de 16 milhões de dólares, e esse valor gasto pelo clube carioca, ou até valores inferiores a esse, nenhum outro clube sul-americano tem condição de pagar em um único jogador. Então, por que os clubes do Brasil não conseguem achar esses talentos, ainda quando jovens no país vizinhos, como na Argentina, Colômbia e Uruguai, e os times de Portugal, que estão em outro continente, conseguem? Pelo simples fato dos times lusitanos, mesmo com esses lucros absurdos em várias vendas, eles mantêm a filosofia de ter o pé no chão, não fazem loucuras e continuam alimentando esse ciclo de investir na base e espalhar olheiros, principalmente aqui na América do Sul, à procura de jogadores com potenciais de render frutos dentro e fora das 4 linhas para as equipes portuguesas. Já aqui no Brasil, que o normal são clubes bagunçados, onde se troca um presidente muda tudo,
não tendo continuidade na filosofia do clube, times gastando mais que arrecada, contratando e demitindo técnicos em profusão. São alguns dos reflexos da bagunça que impera pelos clubes aqui. Sendo assim, fica difícil imaginar que um time brasileiro que apresenta várias deficiências administrativas terá uma equipe estruturada de olheiros aqui na América do Sul, algo que os portugueses conseguem devido à sua organização. Vale frisar que as raras exceções de boa gestão por aqui no Brasil nos últimos anos e devido às suas proporções e objetivos, fica por conta de Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Eu citei o Gart, mas temos outros exemplos, como o Rames Rodrigues, que antes de chegar no Porto em 2010, ele jogou no Banfield, que é um time de segunda prateleira da Argentina. O outro colombiano é o Luiz Dias, que antes de também chegar no Porto e brilhar atualmente no Liverpool, os portistas contrataram o Luiz Dias junto ao Júnior Barranquilla por 7 milhões de dólares em 2019, antes de vender para os ingleses do Liverpool por 47 milhões de euros há 2 anos atrás. Mas é claro, nem todo mundo que os times de Portugal revelam um contrato da América do Sul se torna o que se esperavam deles. Desde a Renato Sanches, que foi revelado pelo Benfica e eleito o melhor jogador jovem da Europa em 2016, quando estava nos próprios encarnados, desde então ele rodou por Bayern, Swansea, Lille e PSG, e hoje está na Roma, sem nunca se firmar. E o nosso exemplo do início do vídeo, João Félix, principalmente economicamente para o Atlético de Madrid, que é reconhecido por ser um clube que não gasta muito como outros times europeus, mas fez sua compra mais cara da história, justamente com João Félix em 2019, por 127 milhões de euros, e que depois de não se firmar em Madrid, ser emprestado ao Chelsea, veio ser emprestado ao Barcelona agora em 2023. Não é que ele esteja mal, mas seu futebol demonstrado até então vai fazer o Barcelona pagar no máximo uns 40 milhões de euros. Ou seja, em campo ele não entregou para o Atlético e, ao que tudo indica, vai dar um grande prejuízo financeiro. E outra situação de jogadores que os lusitanos, mais especificamente o Benfica, contratou aqui na América do Sul e não deu certo, teve o caso recente do Cebolinha, que saiu do Grêmio por 20 milhões de euros, e do zagueiro João Victor, que saiu do Corinthians por 9 milhões de euros. Ambos não entregaram em campo. O Benfica acabou tendo prejuízo financeiro com os dois, mais ou menos conseguiu recuperar e fazer um dinheiro, vendendo Cebolinha para o Flamengo por 14 milhões de euros e, mais recentemente, João Victor para o Vasco por 6 milhões de euros. A questão cultural, principalmente o idioma, é um dos principais fatores que fazem Portugal ser uma grande porta de entrada para os jogadores sul-americanos, não só brasileiros, mas outros aqui da América do Sul também, pois quem fala espanhol consegue entender minimamente bem o português e vice-versa. Todo esse fator cultural pode ajudar bastante a adaptação positiva fora de campo dos atletas e que os olheiros e dirigentes dos clubes lusitanos usam como argumento para convencer esses jogadores a atuarem em Portugal. Portugal não é só a melhor porta de entrada pela questão extracampo, mas também dentro de campo, pois nem todo mundo é o Neymar da vida para chegar em uma grande liga bem jovem, em desenvolvimento e logo em seguida arrebentar. O fato da Liga de Portugal ocupar a posição de número 6 no quesito de qualidade das ligas europeias significa que esses jovens jogadores pegam times de menor qualidade comparado às 5 primeiras grandes ligas da Europa. Mas ao mesmo tempo, quase sempre Sporting, Porto e Benfica, que em suma são o destino dos principais talentos aqui da América do Sul, disputam competições europeias, dando experiências de torneios continentais na Europa, para que posteriormente, ingressando em uma Premier League da vida, onde é o destino de boa parte dos jogadores que se destacam em Portugal, esses talentos chegam lá bem mais preparados. Ramires e Militão são 2 brasileiros que saíram jovens daqui e antes de conquistar a Liga dos Campeões, Premier League, La Liga e por aí vai, e de serem peças fundamentais nesses títulos que eu me referi, passaram por clubes portugueses, Ramires no Benfica e Militão no Porto. Esses 2 jogadores são bons exemplos de apostas que antes de brilhar no nível mais alto da Europa, passaram por Portugal. Será se eles tivessem ido direto para um Chelsea ou Real Madrid, bem logo de cara, eles dariam certo? Esse é um questionamento que fica. No caso, Ramires e Militão eram nomes minimamente conhecidos aqui no Brasil, mas Ederson, Davi Luiz e Otávio, nem um pouco. Só fomos conhecer eles quando já estavam atuando por Benfica e Porto. Os 3 são outros tipos de exemplos que renderam muito mais frutos financeiros para os clubes lusitanos, pois
pegaram esses jogadores quase que completamente desconhecidos por aqui. Consequentemente, não desembolsaram nenhum valor significativo e venderam muito bem depois. A venda total desses três gira em torno de 125 milhões de euros, e o tanto que pagou somado pelos três foi cerca de apenas 3 milhões de euros, mais de 40 vezes de lucro. Por isso, os portugueses no futebol têm a fama de ser os mestres na captação e venda de jogadores. Atualmente, ao que tudo indica, as próximas vendas lucrativas para os lusitanos será de Gyökeres, que está empilhando gols no Sport, e do zagueiro Otávio Silva e do volante João Neves do Benfica, que demonstram muito potencial atualmente. Já para os brasileiros, a esperança fica com PP, que era do Grêmio e está evoluindo muito no Sport, e do ex-menino da Vila, Marcos Leonardo, que chegou no começo desse ano no Benfica. Comentem aqui abaixo quem vocês acham que será o próximo jogador responsável por uma venda com valores astronômicos em Portugal, e falem também o que vocês acham sobre toda essa maestria dos clubes portugueses em lapidar e vender tão bem os jovens talentos. No mais é isso, até a próxima.